Então vamos lá, né? Nosso capítulo 16. Alienados mentais. Bom, aqui no comecinho, né? Ele fala, né, que antes de visitar as cavernas, né, que é algo que a gente vai ver no capítulo seguinte, aí eles foram fazer uma visita num instituto, né, de recolhimento de alienados mentais na esfera da crosta, ou seja, aqui no nosso mundo carnal. Yes. Francisca Júlia. Mas mais conhecido como Mais ou menos parecido, né? Francisca Júlia. Rapaz, Bem interessante essa frase que tem aqui logo no começo, né? O louco é alguém que procurou forçar a libertação do aprendizado terrestre por indisciplina ou ignorância. louco é alguém que procurou forçar a libertação do aprendizado terrestre por indisciplina e ignorância. Aí já está no contexto aí da nossa primeira questão, né? A primeira questão é justamente essa resposta. Conforme a explanação de Valderaro, com exceção dos casos puramente orgânicos, que vem a ser o louco, como chega a esta situação? Então vamos lá. Compreenderás então mais exatamente, explicou o generoso, dirigindo-se a mim com a delicadeza que lhe é peculiar. A tragédia dos homens desencarnados em pleno desequilíbrio das sensações. Excetuados os casos puramente orgânicos, o louco é alguém que procurou forçar a libertação do aprendizado terrestre por indisciplina ou ignorância. Temos nesse domínio um gênero de suicídio habilmente dissimulado, a autoeliminação da harmonia mental, pela inconformação da alma nos quadros de luta que a existência humana apresenta. Diante da dor, do obstáculo ou da morte, milhares de pessoas capitulam, entregando-se sem resistência à perturbação destruidora que lhes abre por fim as portas do túmulo. A princípio são meros descontentes e desesperados, que passam despercebidos mesmo àqueles que os acompanham de mais perto. Pouco a pouco, no entanto, transformam-se em doentes mentais de variadas gradações, de cura quase impossível, portadores que são de problemas inextricáveis e ingratos. Complicado. Imperceptíveis frutos da desobediência começam por arruinar o patrimônio fisiológico que lhes foi confiado na crosta da terra e acabam empobrecidos e infortunados, aflitos e semi-mortos. São eles homens e mulheres que desde os círculos terrenos padecem, encovados em precipícios infernais por se haverem rebelado aos desígnios divinos, preterindo-os na escola benéfica da luta aperfeiçoadora para os caprichos insensatos. É isso aí. É isso aí. Então, se você não aproveitar a sua estadia aqui, né? Mas as pessoas que se deixam levar aí, né, por situações, né? Então, você não encara isso aí como um aprendizado, né? Você encara como estão me maltratando, né? Estou sofrendo demais, meu Deus do céu, por que isso? Por isso que ele fala indisciplina ou ignorância, né? Se o cara ignora que existe esse tipo de desafio, vamos dizer assim, para a gente aqui, né? Uhum. Ele vai por ignorância, ele vai se afundando cada vez mais nas dificuldades, é isso que eu estou entendendo, né? Ele vai criando dificuldades para ele de tal forma que ele perde o equilíbrio, né? Chega num ponto que o desequilíbrio é tão grande que ele fala, pô, a vida é contra mim, todo mundo é contra mim. O mundo está contra mim, né? O mundo, estou carregando o mundo nas costas. Aí ele se julga uma vítima, né? E as dificuldades vão aparecendo, vai ficando cada vez mais pesado, até que ele entra em parafuso mesmo, né? E assume essa condição aí. E mais para frente ele fala, né, que nós temos até sabemos quando entramos em situações como essa, mas nunca sabemos quando vamos sair, né? Mais para frente ele se refere a isso dessa forma. Mas basicamente isso.
Eu achei interessante que ele coloca a questão. A princípio, são meros descontentes e desesperados, que passam despercebidos mesmo àqueles que os acompanham de mais perto. Uhum. Então, ele vai descrevendo uma coisa que vai assim, gradualmente, a coisa vai se agravando. Uhum. Até que chega um ponto que a pessoa já está completamente fora da realidade. Uhum. Isso aí é uma pré-depressão, eu diria, né? A pessoa vai num crescente. Aliás, eu já lembrei do André Luiz lá no curso de médico, porque falaram daquela menina que suicidou lá, se jogou no viaduto, lá perto da prefeitura, semana passada. Semana passada? Foi no sábado. Ela ficou conversando com a mãe até 5 horas da manhã, e aí a mãe dormiu, ela foi, saiu de casa, pegou o telefone, ligou para a irmã e falou que ia pular do viaduto, e pulou mesmo. E aí o Vitor estava falando que na sessão de terça-feira, alguém tinha pedido orações para a mãe e para o pai dela. A mãe e a irmã dela, parece. E na hora do passe lá, na terça-feira, a médium tentou ajudar e disse, olha, eu não consigo nem me aproximar dela. A mulher devia estar num sofrimento terrível, né? Totalmente bloqueada. Aí eu lembrei do André Luiz, lembrei que muitas vezes nem o plano espiritual consegue nada, né? Se a pessoa está num estado tão lastimável, né? Aqui teve uma senhora que perguntou, peraí, mas vocês não ficam frustrados de não ter podido ajudar, né? Porque a mulher estava sofrendo muito. Ele falou, não, a gente não tem que ficar frustrado, o que está acontecendo com ela é porque tem que acontecer, fazer o quê, né? A gente tenta, a gente vai. E aí foi o que eu falei, o próprio plano vai lá e, né, a gente vê o André Luiz comentar toda hora aí, não tem sucesso, não adianta. Se a pessoa não quiser, não tiver receptiva, né? Eu lembrei do caso da mulher que ficou grávida e era um resgate, ela matou, ela fez o aborto assim mesmo, apesar de tanta ajuda que ela teve, né? E é isso aí, meu amigo. A menina estava em depressão profunda, 20 anos. Nossa, foi semana passada, isso? Foi. Se você for no Vanguarda, você vai ver lá, chama Bárbara alguma coisa, sobrenome eu não me lembro. Caramba, fiquei sabendo. Não foi de sábado para domingo. Caramba. Aqui a gente viu casos que eles tentam auxiliar, mas a pessoa está num estado de alienação tão terrível, não adianta, tem que esperar o tempo. Só o tempo vai fazer com que a pessoa se acalme e consiga se auxiliar. Uhum. Mas eu também não estou sabendo desse caso aí, não. Bárbara Moreno, acho que é esse sobrenome, sei lá, eu sei que ela pulou do viaduto. Ficou com a mãe até as 5 horas da manhã conversando, a mãe falando para ela não fazer isso, não fazer isso. Ela já estava dizendo que ia fazer, e a mãe adormeceu, não aguentou, né? Quando ela percebeu que a mãe não estava falando mais, ela saiu de casa. Ainda ligou para a irmã ainda. Eu tô indo. É triste, né? Ainda mais nessa idade ainda, tão jovem ainda. Pois é. Mas fica assim, às vezes, difícil ajudar, porque a pessoa que tem esse tipo de transtorno, às vezes, você não consegue calcular o que a pessoa vai fazer. É verdade. É complicado. E muitas vezes a pessoa precisa tomar um remédio, né? Alguma coisa realmente fora a assistência espiritual ou de um analista, para poder colocar o cérebro no lugar, né? A química do cérebro está alterada, enfim. Chega a esse ponto, né? E nós vimos também em outras lições aí que isso acontece, né? O cérebro se altera pela resistência da pessoa, pela falta de conhecimento, enfim, por várias coisas. Inclusive, Folha de São Paulo, por esses dias, publicou uma reportagem na parte lá de ciência. Depois eu vou ver se eu acho e mando para vocês. Falando que tem algumas pesquisas que demonstram que mesmo a pessoa tomando medicamento para repor aquela substância que falta, mesmo assim a pessoa continua em estado depressivo. Que demonstra que nem sempre é realmente a questão material que determina a depressão. Exato.
nesses casos é o que a gente estudou aqui, realmente é coisa do espírito, não adianta remediar a parte material, porque é coisa do espírito, o espírito está numa situação Sim. de depressão. Eu acredito, deve estar numa condição tal que a coisa é tão grave que medicamento nenhum resolva, né? Resolve. Mas eu acredito que ela deve se sintonizar com o lado, com aqueles espíritos malignos, de uma forma ou de outra, que, vamos dizer, incentivam ela a fazer aquilo que ela se propõe a fazer. Ela deve entrar em sintonia com esse tipo de vibração aí, eu acredito. Aí ela perde o poder de decisão dela, né? Ela é totalmente invadida, né, por seres dessa... na vibração dela, né, na condição que ela está. Eu acredito que pode ser que isso aí deve também pesar, né, de um lado aí. Sim. Né? A pessoa às vezes vai para as drogas, né, tentando fugir pelas drogas, e aí só vai piorando as companhias dela, né? As companhias só vão piorando e chega uma hora que ela é engolida por esse pessoal. Isso que o Cláudio comentou, aí ele começa o parágrafo falando isso, excetuados os casos puramente orgânicos. Né? Tem exceções aí, mas se a pessoa já está afetada mentalmente, né, não é mais só uma questão de reposição de substâncias, aí... Aliás, a depressão normalmente ela é tratada nunca só com remédio, né? Tem o remédio e tem a análise, né? Isso, a pessoa fala muito, são os dois lá. Terapia, Sim. A psicoterapia mais o remédio. Sim, tem que ser os dois. Mas a gente vai ver aí mais para frente aí alguns casos que relata. E a gente vê que muitas vezes esse estado de alienação é um estado de inconformação com a realidade que a pessoa está vivendo. E muitos casos de depressão que a pessoa tem é justamente isso. É uma situação em que a pessoa está inconformada com a situação que ela vive. Por causas variadíssimas que a gente não tem como determinar, né? Por cada caso. Mas nos casos em que seja realmente a origem espiritual, a depressão ela é um estado de inconformismo, muitas vezes, da situação que a pessoa está vivendo. Essa menina mesmo, na segunda pergunta aí, menciona-se isso, né? Tem uma palhinha disso aí. Sim, aí começa o caso da velhinha aí, né? Aí a segunda questão aí, no caso da velhinha que havia sido marquesa, Calderaro diz assim: alarmou-se ante as primeiras provações mais rudes da correção benfeitora. Reagiu contra os resultados da própria sementeira. Qual o comportamento que deveria ter tido esta nossa irmã diante de tal situação? Ele descreve a história da velhinha. Quer ler aí, ou não? Então, uma velha de cabelos nevados. Uma velha de cabelos nevados mostrando áspera ferocidade no olhar. Envergava o uniforme da casa com quem arrastasse um vestido real, e dizia a duas companheiras apáticas: na minha qualidade marquesa, não tolero a permissão de médicos inconscientes. Creio estar presa por motivos secretos de família que averiguei na primeira oportunidade. Tenho poderosos inimigos na corte, contudo, nas minhas amizades são mais prestigiosas e fiéis. Baixou a voz, como receando espias ocultos, e falou ao ouvido de uma das irmãs de sofrimento: o imperador está interessado no meu caso e punirá os culpados. Segregaram-me por miseráveis questões de dinheiro, elevando a disposição e inesperadamente bradou:
elevando o diapasão inesperadamente bravou. Todos pagarão, todos pagarão. E continuava explicando-se com gestos de grande senhora. Comovia-me, né, observar a promiscuidade entre as enfermas encarnadas e as entidades infelizes que ali se acotovelavam. Preso ainda ao meu antigo hábito de curiosidade, tentei interromper a fim de ouvir a demente até o fim, mas o assistente deu-me pressa em considerar. Não nos detenhamos. Infelizmente, atravessamos uma vasta galeria de padecimento expiatório, onde os nossos recursos socorristas não oferecem vantagens imediatas. Aqui, quase todos os alienados são criaturas que abdicaram a realidade, atendendo às circunstâncias do passado e sem mais razão de ser. Essa desventurada irmã já possuiu o título de nobreza em existências anteriores. Perpetrou glamorosas faltas, dando expansão às energias cegas do orgulho e da vaidade. Aí, aqui começa a segunda, né? Sim. Renascendo em aprendizado humilde para o reajustamento imprescindível, alarmou-se ante as primeiras provações mais rudes da correção benfeitora, reagiu contra os resultados da própria sementeira, entregou o invólucro físico ao curso de ocorrências nefastas e, por fim, situou-se mentalmente em zonas mais baixas da personalidade, passando a residir em pensamentos no pretérito de mentiras brilhantes. Agarrou-se desesperada às recordações da marquesa vaidosa de Salões, que já desapareceram, e perambula nos vales de demência em lastimáveis condições. É isso aí. Aí continua ela, aqui. ao invés de aproveitar a situação que ela estava para praticar humildade, né? Sei lá. Ela se revoltou contra a Preferiu ficar situação. revoltada, né? Ela foi revoltada com a situação e aí se embrenhou ainda mais, né? Não déramos muitos passos, encontramos um novo ajuntamento em que sobressaía... Essa já é outra. Essa já é outra demente. Seria Pelo outra situação. visto, ela renasceu em condições de pobreza, né? Com certeza. Não mais teve as mesmas oportunidades quando ela era marquesa, né? E ela, vamos dizer assim, ela quis ignorar a realidade, né? A pessoa ignora tanto que fica demente, né? É isso aí. É um inconformismo, né? Porque ela deve ter feito tanta coisa, porque aqui ele fala, né? Perpetrou clamorosas faltas, dando expansão às energias cegas do orgulho e da vaidade. Uhum. Ela deve ter feito misérias, né? Sim. Pelo que dá a entender, ela viveu aqui no Brasil na época do Império, né? Que ela cita o imperador, que ela tem amizades lá na corte, lá que vão livrar a cara dela. Então, ela, tipo, na atual encarnação, ela deu vazão às memórias da encarnação anterior dela. E aí ela se viu numa situação que não é a de marquesa, de nobreza, e aí ela se revolta, né? Não podia mais usar o sabe com quem tá falando, né? Pois é. Sabe com quem você tá falando? Sabe de quem que eu sou amigo?
Meu Deus. Que aqui ele fala, né? Renascendo em aprendizado humilde, ou seja, ela deve ter nascido uma pobreza franciscana. Como dizia a minha mãe, a pobreza franciscana. É isso aí. Chinelo, sandália andando na rua, muitas vezes descalço, né? Chinelo de dedo. Chinelo de dedo, morando na comunidade, vivendo de cesta básica quando tinha. Renascendo em aprendizado humilde para o reajustamento imprescindível, alarmou-se ante as primeiras provações mais rudes da correção benfeitora. Ou seja, começou a ter o azar, né? Tipo, a enchente levou, né? A casa. E essas coisas que a gente está acostumado a ver no noticiário aí. Pois é. O pessoal fala, nós não temos nada, né? Pô, a gente não tem nada nessa vida. Aí quando vem a chuva, perdemos tudo. Pô, se não tinha nada. Como é que você perde tudo se você não tinha nada? Perdemos tudo. Mas é isso, mais um exemplo aí de não aproveitou a oportunidade, né? Isso serve para nós, né? E muitas oportunidades que vêm na nossa... Guardar as devidas proporções, né? Sim. Mas elas vão passando, né? Como dizia o professor meu, vai passando o ganchinho e você não pega. Aí tem que esperar outro ganchinho. Mas é bom a gente ficar atento com isso. É bom que a gente vai aprendendo a ficar atento, né? Ao invés de se revoltar, ao invés de... Peraí, para. Eu até compartilhei esses dias uma frase que fala, né? Não lembro agora qual filósofo falou, acho que foi Sêneca. Não, foi Marco Aurélio. Que você não tem que ficar se importando com o que você queria ter, e sim com o que você tem. Não fique aspirando ter coisas que você não vai ter nunca. Né? Então, contente-se com o que você tem. Aquela velha história, não tem tudo que amo, mas amo tudo que tem. Você só fala assim, tá bom. Gratidão sempre, né? Obrigado. Mesmo as coisas ruins, né? Você tem que agradecer sempre, porque sempre tem que tirar, né? É que a gente vai aprendendo ao longo da vida, é isso aí. Sempre tem alguma coisa para você tirar com certeza. Positivo, né, daquela situação. O pior que seja a sua situação, acho que até mesmo numa condição dessa menina aí que se suicidou, um dia a ficha vai cair, entendeu? Ela vai olhar para trás e falar, pô, por que eu fiz aquilo, né? Um dia a ficha cai, né? Não adianta, nós somos eternos, então ela, ela olhar para trás e falou, putz, mas que besteira que eu vou fazer, né? O que eu fiz aqui? Eu tenho que tirar alguma lição disso, né? Ela devia estar passando por uma situação difícil e que ela não aguentou, né? Então, era alguma situação que ela teria que aprender alguma coisa com isso, mas infelizmente ela não segurou, né, o rojão. Isso, encarou dessa forma, né? De novo, né? Por ignorância ou por indisciplina. Alguém comentou que tem um viaduto, não sei aonde, aí que os caras botaram uma placa: você não quer morrer, você quer se livrar do sofrimento. Porque tanta gente pula dessa ponte que os caras botaram essa placa lá. Eu falei, mas tem que botar mais tela, né? Tem um lugares que tem mais tela. Né? Algum viaduto aqui perto da prefeitura, aqui, Cláudio, será? Aqui no fundo do vale, hein? Não sei. Aquela pulando da prefeitura, aquele de pertinho da prefeitura. É aqui para baixo. Aquele viaduto grande ali, do centro ao Jardim Paulista. Atravessa ali o anel, né? Eu lembro coisa de um mês atrás, eu não vi noticiário, nada, mas eu estava voltando para casa no horário do almoço. Parece, sabe aquela passarela que tem ali no anel viário?
liga ali a Nelson Dávila, tem um posto de gasolina 5 estrelas ali. Sim. Uhum. Liga ali o Jardim Paulista a Nelson Dávila. Então, ali, coisa de um mês atrás, quando estava voltando para casa, eles estavam recolhendo um corpo de uma pessoa ali. Eu não sei se a pessoa se atirou, se foi empurrado, eu acho que a pessoa se atirou ali também. Tava lá o polícia, tava o resgate do corpo de bombeiros, eles já tinham ensacado a pessoa, tava só levando para dentro da viatura ali. Provavelmente também foi suicídio. Eles até colocaram, agora tem uma cruz naquele canteirinho do meio ali, enfiaram uma cruz, tem uma cruz ali no local onde a pessoa foi recolhida. É muito triste, Deus me livre. A pessoa existe, né? A pessoa acha que fazendo isso vai resolver o problema. Na verdade, a pessoa, infelizmente, está criando um problema. É isso aí. A gente já discutiu, né? O cara quer se livrar do problema. Então, vamos lá, nossa terceira questão. O que se torna indispensável ao ser para se efetuar uma jornada iluminativa do espírito? Ele vai dizer. Só tem 2 textos antes da 3 aí que o assistente falou para o André Luiz, né? Que eu acho que é interessante. Página já, né? Não percas tempo, não remediareis o mal, quando ele pediu para ajudar. Nessa passagem aqui é rápida, recomendo apenas anote o refúgio de todos os que se esquecem dos deveres presentes, pretendendo escapar aos imperativos da realidade educadora. Modificou a inflexão da voz e prosseguiu. Não asseguramos que todos os casos do hospício se relacionem exclusivamente com esse fator. Muita gente atravessa esse pavoroso túnel premiado por exigências da prova retificadora. No entanto, forçoso reconhecer que a maioria excetou o fugitivo drama em si mesmo. São irmãos nossos revoltados ante os desígnios superiores que os conduziram a recapitular ensinamentos difíceis, qual o de se reaproximarem de velhos inimigos por intermédio de laços consanguíneos ou o de enfrentarem obstáculos aparentemente insuperáveis. E muitas vezes também a pessoa pede, né? A gente já comentou sobre isso. É o script dele. Aí chega aqui e ele não aguenta, né? Sim. Aí vem a 3, né? Para que se efetue a jornada iluminativa do espírito, é indispensável deslocar a mente, revolver as ideias, renovar as concepções e modificar invariavelmente para o bem maior o modo íntimo de ser. Tal qual procedemos com o solo na revivificação da lavoura produtiva ou com qualquer instituto humano em reestruturação para o progresso geral. Negando-se, porém, a alma a receber o auxílio divino através dos processos de transformação incessante que lhe são oferecidos em seu benefício próprio, pelas diferentes situações de que os dias se compõem no aprendizado carnal, recolhe-se à margem da estrada, criando paisagens perturbadoras com desejos injustificáveis. Quase podemos afirmar que 90 em 100 dos casos de loucura, excetuados aqueles que se originam da incursão microbiana sobre a matéria cinzenta, começam nas consequências das faltas graves que praticamos com a impaciência ou com a tristeza. Isso é, por intermédio de atitudes mentais que imprimem deploráveis reflexos ao caminho daqueles que as acolhem e alimentam. Instaladas essas forças desequilibrantes no campo íntimo, inicia-se a desintegração da harmonia mental. Esta, por vezes, perdura não só numa existência, mas em várias delas, até que o interessado se disponha, com fidelidade, a valer-se das bênçãos divinas que, ou ao Jofro, quer dizer, certo é isso, né? Compõe. Para restabelecer a tranquilidade e a capacidade de renovação que lhe são inerentes, a individualidade em abençoado serviço evolutivo. Vai, Leonel, aí, ó. Pela rebeldia, a alma responsável pode encaminhar-se para muitos crimes,
a cujos resultados nefastos se cativa indefinidamente e pelo desânimo propensa a cair nos despenhadeiros da inércia, com um fatal atraso nas edificações que lhe cabe providenciar. Nesse ponto dos esclarecimentos, penetrávamos extensa varanda no departamento masculino e logo se deparou com um homem que, de certo, se enquadrava entre os esquizofrênicos absolutos. Rodeavam-no algumas entidades de sombrio aspecto, semelhava-se o doente a perfeito robô, né? sobre a autoridade de tais companheiros. Exibia gestos maquinais e, ao guardar que se aproximava cauteloso, explicou em tom muito sério: venha, seu João, não tenha receio. Ontem eu era um leão, mas hoje sabe o senhor quem eu sou? Ante o enfermeiro hesitante concluiu: hoje sou a bananeira. Encontraria eu, sem dúvida, no caso excelente ensejo de enriquecer experiências, porquanto de pronto reconhecera a entrosagem completa entre a vítima e os observadores que lhe eram invisíveis. O desditoso era absoluto, fantoche nas mãos dos algozes tipicamente perversos. Calderaro, porém, não se permitiu interromper a marcha. Não me permitiu interromper a marcha. O processo de desequilíbrio era consumado, informou, e não encontrarias possibilidade de recompor-lhe em serviço rápido as energias mentais centralizadas na região inferior. O infeliz vem sendo objeto de práticas hipnóticas de implacáveis perseguidores, acha-se exposto a emissões contínuas de forças que o deprimem e enlouquecem. Céus, exclamei. Exclamei desorientado, né? Como socorrê-lo? Trata-se de um homem, acrescentou o orientador, que em encarnações anteriores abusou do magnetismo pessoal. Não pude sopitar a objeção que me nasceu espontânea. Como? As ciências magnéticas são de ontem. Calderaro exclamou, estampou no olhar a condescendência que lhe é de característica e retorquiu: acreditas que teriam sido iniciadas em Mesmer? Esse Mesmer não é instituição. É Mesmer. Então, esse Mesmer... Ele foi um médico e magnetista que viveu entre a Alemanha e a França, entre os séculos XVIII e XIX. Ele que criou o chamado magnetismo. Ele criou não, né? Ele descobriu e utilizou-se o chamado magnetismo animal. A ciência que ele criou ficou conhecido como mesmerismo. Mesmerismo. E Kardec estudou durante 30 anos o mesmerismo, o magnetismo animal, para ele chegar na etapa em que ele começou a estudar o espiritismo. Então ele já tinha um bom conhecimento sobre o magnetismo quando ele começou na codificação. Então, o Calderaro que se referiu ao André, dizendo para ele: acredito que teria sido iniciado em Mesmer, ou seja, lá atrás, né, bem
há um tempo bastante significativo, e Sorridente ajuntou: se considerarmos o sentido literal do texto, o abuso do magnetismo pessoal teria começado com Eva no paraíso. Se for considerar isso, né? Porque a Eva, magnetizou Adão. Seria porque o André Luiz, ele ficou meio espantado, porque ele pensou assim, não, mas essa coisa do magnetismo começou ali com Mesmer, século XVIII, XIX, é coisa recente. Aí o Calderaro não foi. Aí eu falei, não, meu filho, não é recente não, ó. Desde o tempo de Adão e Eva. Quando o sentido literal do texto, o abuso do magnetismo pessoal teria começado com Eva no paraíso. Indicou o enfermo e prosseguiu. Aí a pergunta 4, né? Tá começando aí. Na 4 logo em seguida, né? Essa semana eu recebi aquele giftzinho, o cara botou assim: estudos científicos comprovam, o homem comeria qualquer fruto que a mulher pelada entregasse para ele. Toca quando é da maçã. Na verdade, assim, eu assisti aquela novela Gênesis lá que passou na Record, e tem muito essa coisa, né, de culpar a Eva, que é a culpada de tudo, porque foi ela que ofereceu para Adão. Adão caiu no conto do vigário de inocente, que não sei o quê. Então, a novela até que foi razoavelmente honesta, né? Que o personagem que fazia o Adão, depois ele acaba se reconciliando com a Eva e admitindo que ele também errou, igualzinho a ela. Porque ele poderia não ter comido, ele poderia ter tomado a atitude e falar, não, aqui a gente não pode pegar e pronto. Se ele tomou a iniciativa, é porque ele também é culpado. Então não é só a Eva que é culpada, o Adão também tem a culpa dele. Né? Então isso é legal. Agora a gente sabe que isso aí, na verdade, é figurativo, né? É uma história. É mitológico. Isso aí não são personagens reais. Mas e aí? O que torna indispensável ao ser para se efetuar uma jornada iluminativa do espírito? Indispensável ao ser. É o comecinho, né? É logo no começo que ele fala, né? Para que se efetue a jornada iluminativa, é indispensável deslocar a mente, revolver as ideias, renovar as concepções e modificar, invariavelmente para o bem maior, o modo íntimo de ser. A reforma íntima, tal qual procedemos com o solo na revivificação na lavoura produtiva, com qualquer instituto humano. Você, para encontrar a luz, né, você precisa se modificar. Precisa ser tolerante. Na escola de aprendizes tem a caderneta pessoal, que muitos não gostam, né? Quando implanta a caderneta pessoal, o povo pula fora. Se não de imediato, alguns meses depois, o povo já vai caindo fora, né? É difícil, a gente sabe que é difícil esse negócio de autoavaliação. Tem gente que fala assim, mas eu vou escrever a caderneta para outra pessoa ler o que eu tô colocando. Então, é sempre enfatizado que a caderneta, o dirigente ele não lê e não vai avaliar no mérito do que a pessoa está escrevendo, e sim o formato, se a pessoa está escrevendo de acordo com as regras, ou seja, na primeira pessoa. Então, esse, vamos dizer assim, o que o dirigente faz. Então tem gente que não aceita, fala, não quero, mas muitas vezes você pode ver, é porque a pessoa tem resistência em se autoavaliar. Eu acho sensacional. Hoje em dia eu faço com uma tranquilidade tão grande, você já vai fazendo no automático, né? O pessoal até comentou sobre isso ontem lá, que a caderneta no começo é motivo, não sei o quê, atitude, você vai fazendo didaticamente, depois você vai escrever um texto ali, ó. Pronto. Sim. Sim, o objetivo, na realidade, é para você mesmo. Você não faz a caderneta para outro avaliar. Na realidade, é para você se avaliar. Esse é o objetivo dela, né? Essa que é a verdade. O problema é que as pessoas, às vezes, têm medo delas mesmas. A Tiana sempre falava uma coisa, não põe o nome de ninguém. Isso é importante. Eu briguei com o Zé Ruela. Não, eu arrumei uma confusão com alguém lá, enfim, pronto, agora. Colocar o fato em si,
É muito bom. E você, quando vai ler a caderneta, que você vai lá no comecinho, de vez em quando eu leio, eu fico, pô, ó, como é que já teve uma pequena evolução, mas teve, né? Ué. Tá faltando 100 mil quilômetros para o primeiro degrau, mas já faltava 200. Ué. O importante é fazer, ué. O que o Leonel falou é exatamente isso. A caderneta não é feita para os outros, é para você mesmo. Para você ler. Porque eu já escutei pessoa falar assim, não, mas eu posso fazer essa autoavaliação mentalmente, que não sei o quê. Não adianta, porque o registro no papel, que eu sempre falo, porque tem espírita que fala isso, espírita velho de doutrina, que é contra a caderneta. Fala assim, não, mas esse negócio de escrever não dá certo. Falei, mas esse negócio de fazer mentalmente é que não funciona. Por quê? Eu não lembro nem o que eu fiz semana passada, vou lembrar o que eu fiz o ano passado, 5 anos atrás, 10 anos atrás. Se você não registra, fica difícil. Então, o registro é justamente isso. É para você pegar sua caderneta de 5 anos atrás, você lê e aí você faz a sua autoavaliação. Nossa, 5 anos atrás eu fazia tal coisa, hoje consegui não fazer mais isso. Ou então, continuo fazendo. Nossa, eu continuo fazendo. Não melhorei nada. Mas é fundamental isso. É mais ou menos como você registrar gasto, né? Sim. Quando você registra, se você não registra o gasto, você vai se lembrar, eu gastei tanto esse mês, mas onde é que foi esse dinheiro? Eu gastei aonde? Se você não registra, meu amigo, o pessoal fala, eu não lembro nem o que eu comi hoje no almoço, eu vou lembrar o que eu comi a semana passada. Eu percebi uma coisa, eu não sei se aplica às outras pessoas todas, né? Mas é impressionante como é que você afunila o seu problema, né? Pelo menos eu percebo isso. Você tem aquele defeito master ali, tem os outros periféricos, né? Mas tem um que te persegue. E é nesse que você tem que focar. A caderneta mostra muito isso, pelo menos no meu caso, né? Fala isso. Você vai sempre repetindo aquele problema, até que você vai trabalhando ele, vai dizendo, não, peraí, não é isso, é uma oportunidade, etc. Mas nós somos meio que automáticos, né? Nós somos meio que automáticos. Muitas das nossas atitudes são tomadas, atitudes ou decisões, etc., de forma automática. Isso está, vou dizer, no software ali, né? Então, você põe ele para rodar, ele fica repetitivo, o loop, ele entra em loop, né? E você vai, pá, mas sai de um, entra outro. E a gente, às vezes, não se dá conta disso. Eu fiz um estudo alguns anos atrás, um estudo do Evangelho, foi lá no Pequeno Templo. Eu lembro de um expositor que estava dando uma das aulas de um dos capítulos do Evangelho, ele falou assim, você tem que identificar qual que é o problema que é o mais difícil que você enfrenta na sua vida. Esse é o principal propósito da sua encarnação. Porque aqueles que você identifica, que você consegue corrigir, muitas vezes coisas decorrentes da sua vida aqui. Agora, todo mundo sempre tem ali um problema principal que é muito difícil de resolver, que você não consegue, você tenta e não consegue. Esse é o principal objetivo da sua encarnação, é esse problema. Bem legal. Bem isso aí mesmo, né, cara? Procure se concentrar em resolver esse problema, que você vai ganhar muitos pontos na sua encarnação. Você vai ganhar alguns quilômetros aí. Mas é tipo aquela prova, né, que você vai fazer, aí você tem 10 questões. A primeira, a segunda, essa questão tá complicada, aí você fica em cima ali, não resolve, deixa eu passar para a terceira. Aí tu vai resolvendo, depois você volta na segunda. É mais ou menos isso. Você tem 10 defeitos. Tem um ali que você, meu amigo, vai ter que se virar para se virar nos 30, né? Aí tu resolve os outros 9, mas tem um ali que vai ficar pegando. Putz, mas é verdade. Tem a história dos vícios e defeitos também, não tem, Cláudio? Um diferente do outro. Oi? A gente aprendeu isso. Vícios e defeitos, né? Ah, sim. Vício geralmente é algo da encarnação atual. Tipo, fumar, né? Não, esses vícios aí que são os recorrentes, né? Que a gente tá no automático, vamos dizer, né? O vício, ele é a coisa muitas vezes mais material. O defeito é mais moral. É do espírito. Né? Então,
Vamos dizer assim. Eu acho que o defeito é mais complicado. Com certeza. Com certeza. É como assim, é como a prova de vestibular. Tem a redação que tem peso 5. Os outros é peso 1 só. Então, aquele defeito principal seu é o que tem maior peso. Se você conseguir acertar aquilo, Você trabalhar ele, né? Tem que focar nele e trabalhar, né, cara? Mas é uma realidade isso, é fatal isso. E é aquilo que a gente tem comentado. A caderneta, a função da caderneta é justamente esse trabalho, esse registro para você ver as suas recorrências, né? Você observar essas recorrências, etc. Então, se você não anota, você não vai lembrar, não adianta. Tem um livro que chama TET, que é um livro de Platão, que relata o diálogo de Sócrates com esse sujeito chamado TET. Ele diz lá, ele relata lá, muitas vezes ele estava em conversação com as pessoas, mostrando a ignorância da pessoa, né, mostrando que a pessoa pensava que sabia, mas não sabia. E quando ele chegava ali no nervio central da pessoa, a pessoa reagia violentamente. Ele relata que teve uma pessoa que quis mordê-lo por ter mostrado a ignorância da pessoa. Quando a gente faz a caderneta e a gente se revolta para fazer a caderneta, é mais ou menos isso. Que a pessoa se revolta, a pessoa não quer mais fazer, porque a pessoa não quer olhar para si mesmo. Isso, é aquilo que eu falei, né? Lentamente, as pessoas têm medo delas mesmas. Com esse diretor do Sócrates. Verdade. O pessoal tem medo de olhar no espelho, né? Sim. Espelho meu. Não, sabe outra coisa que é interessante? Que as pessoas ficam falando para você: peraí, mas você não está estudando a doutrina? Você não é kardecista? Como é que você não faz isso, isso e isso? Falei: senta aí, senta que eu vou contar a história. Que a pessoa associa o fato de que se você está estudando a doutrina há 5, 6, 10, 20 anos, você não tem que ter mais defeito não, meu amigo. Você precisa estar zerado já, e não é assim, pô. Mas exatamente isso, né? O pessoal mas é como a pessoa que também é muito religiosa, etc. Pô, mas você não é crente, você não lê a Bíblia, você não vai na igreja. Mas por que você está fazendo isso? Entendeu? O cara associa a religião, né, à perfeição, né? Mas a religião é perfeita, o Cristo é perfeito, Deus é perfeito. Nós é que temos que ir atrás dele. As pessoas acham que por fato de ser espírita, você já virou santo. Mas Quando você aprende que tem que ajudar todo mundo, aprende isso, aprende aquilo, fala: aprender. Eu aprendo agora. Na hora da prova, eu costumo me dar mal. Você assiste a aula, etc. Assim. Tá, aí vem a prova, você, putz, de novo. Mas vou começar de novo. Assim, de um lado, eu acho até, sei lá, uma coisa que eu sinto e percebo, assim, é no sentido de a pessoa acha que o religioso, né, o cara, ou o espírita, até mesmo espírita, etc., tem que ser uma pessoa submissa. Então, você tem que aceitar tudo, você tem que falar amém para tudo. Então, se você é religioso, se você é praticante de alguma seita religiosa, você tem que ser submisso. Né? Eu percebo isso, assim, principalmente dentro da sociedade brasileira. Né? A pessoa tem que ser submissa à situação. Acho que não é assim, né? Não é assim. Eu acho que a partir do momento que você é religioso ou que você, no nosso caso, espírita, etc., você teria que ter argumentos para poder buscar um relacionamento mais justo dentro da própria sociedade, utilizando a própria religião, mas não fazendo com que a religião seja algo de palco de submissão. Então, mas é que isso é um processo que é histórico. Dentro do cristianismo, a gente viu que ele foi estruturado
desde a época do Império Romano, como uma forma de submeter as pessoas. Isso. Ele nunca foi uma doutrina que essa libertação das pessoas, que sim a submissão. Infelizmente, isso. É justamente isso. O que eu observo é isso. Principalmente no país como o Brasil, onde existe um nível de ignorância bastante grande, existe um número muito grande de analfabetos, etc. Então, a pessoa se entrega à religião e ela, através da religião, ela entra num estado de submissão muito grande. Então, ela se sujeita, Você vê esse pessoal que pega o salário inteiro e dá para a igreja? Pois é. Vamos conversar com a Tiana. Como diz Tiana, paciência tem limite. Ó, você entendeu? Então, esse é o ponto. Eu acho que se transforma numa arma de submissão, né? Aquilo que a gente comentou, que sempre, quando surgiu o catolicismo, etc., as pessoas usavam a religião como arma de submissão. Então, vamos lá. Geralmente, ao delinquirmos, podemos precisar o instante exato de nossa desajuda. Porém, quando será o momento de abandonar, nós sabemos. Por que algumas pessoas se demoram mais para procurar a harmonia, enquanto outras demoram-se? Jamais saberemos. Em pretérito, era muito remoto, nosso imprevidente amigo se cedeu o seu potencial de fascínio, desviando-se para aventuras menos dignas. Várias mulheres que sofreram a ação corrosiva cestaram contra ele incessantes explosões de ódio doentio e corruptor. Extravasamentos que o pobre companheiro merecia em consequência da atividade condenável a que se dedicou por muitos anos. Minado pela reação persistente, mingou-lhe o cabedal de resistência. Converteu-se, de start, em joguete das forças destrutivas, as quais, a bem dizer, voluntariamente se uniram ao abraçar entusiasta a declarada prática do mal. Até quando se demorará em tal atitude? Não será possível prever. Geralmente, ao delinquirmos, podemos precisar o instante exato da nossa penetração na desarmonia. Jamais saberemos, porém, quando soará o momento de abandonar. No retorno à estrada reta, através de atoleiros em que chafurdamos por indiferença e má fé, não podemos prefixar calendários para a volta. Implicamos-nos em jogos circunstanciais, de que só nós despeamos após doloroso reajustamento. Observamos com admiração, ante a experiência hipnótica que os frios verdugos levavam a efeito, o assistente considerou: não te impressiones. A morte física não modifica de súbito as inteligências voltadas ao mal. Nem o duelo da luz com a sombra se adstringe aos estreitos círculos carnais. Se limita aos estreitos círculos carnais. Se limita. É isso aí. Então, você depois que entrou, né, para sair é complicado, né? É. Nossa, depende de muita coisa, muita coisa. Primeiro você tem que querer, a vontade de sair daquela situação. Você fica numa espécie de zona de conforto, né, do mal. Tá bom aqui, eu tô vivendo tudo que... Tá gostoso, assim, pô. E vai só se afundando mais, né? Como Maria Movediça, sei lá. Eu fico pensando assim, as pessoas, muitas vezes, já assisti vários palestrantes falarem assim, que quando você está no mal, você está ali, está tudo bem, você está gostando. Eu não sei, eu fico pensando assim, será que realmente as pessoas estão ali praticando mal, elas estão gostando? Eu fico realmente meio pensativo se isso realmente é real. Eu acho que as pessoas estão ali porque elas, vamos dizer assim, elas estão revoltadas, elas não receberam aquilo que elas achavam que era de direito, não porque elas gostam de estar ali praticando o mal ou naquela circunstância ali. Eu acho que é mais por puro orgulho mesmo e preconceito e ignorância.
Porque não tem sentido muita pessoa se comprazer e ficar e tá gostando de fazer o mal. E é muitas vezes o medo, né? Porque a pessoa sabe muito bem de tudo que ela fez de mal, ela vai ter que passar por situação difícil nessa volta, como ele coloca aqui. No retorno à estrada reta, através de atoleiros em que chafurdamos por indiferença e má fé, ou seja, quando você tem consciência e quer voltar, você muitas vezes fica com medo, porque você sabe que vai ter uma estrada difícil depois de tudo que você fez. Então, mas aí entra aquelas duas palavras, disciplina e ignorância de novo, né, que é o começo lá. Se o cara está fazendo isso porque ele é um... Muita gente sente prazer em humilhar os outros, por exemplo. Isso é uma maldade, né? Se o cara sabe que ele está plantando e vai colher depois, ele é um ignorante. Ele, por ignorância, está fazendo isso. Agora, se ele faz e está achando bom aquilo ali, ele é um indisciplinado, né? Porque a vida não é essa. E você humilhar os outros. Como diz aquele Cotela, né? Trate bem o porteiro, o garçom, o motorista, né? Porque eles fazem parte do seu círculo. Mas tem gente que tem prazer em falar de maneira errada com os outros, né? Prazer em humilhar, né? Dentro de empresas também tem muito isso, né? Tá errado o cara agir de certa forma. Sim. É uma das coisas que... O subalterno, né? Exatamente. Mas o cara faz para humilhar. As pessoas usarem da posição que ocupam para humilhar os outros. Isso aí. Existe isso. Você foi assim, falando de humilhação aí, você viu no Rio lá aquele médico francês que ele fez com o porteiro lá de... Eu vi. Nossa, que absurdo, cara. Uhum. Que absurdo. E o cara... É a posição, né? A posição social. A pessoa se acha melhor que os outros. Isso. É o orgulho, é a vaidade. Tá a Marquesa aí, né? A Marquesa tá o caso aí, ó, no texto. Exatamente. O que ela fazia com os outros. Sim. Mas existe, esse tipo de pessoa existe, então a gente esbarra nelas aí a todo momento, cara. A todo momento a gente encontra esse tipo de ser aí na vida, viu? Com certeza. É impressionante, infelizmente. É dureza. As mentes distorcidas, né? Aquele anestesista, por exemplo, que é uma maldade que ele faz com a mulher, que tá na hora de ter o filho, né? Um momento sublime, o cara fazendo um negócio daquele é um doente. Mas ele faz, porque para ele é bom aquilo ali, é gostoso, né? Tá bem. Então, não tá fazendo nada dele, mas ele tá se sentindo muito bem fazendo aquilo, né? A cabeça dele é doida, né? Totalmente... É o egoísmo, né? A pessoa só pensa em si própria, não pensa nos outros. Exato. Então, por isso que eu acho que essa história de terceiro milênio, que a terra de regeneração... Gente, esse negócio de terra de regeneração é para daqui a 1000 anos. Porque com esse povo que nós temos no mundo hoje, transição não é para tão cedo. Com certeza. Você vê cada criatura por aí que, pelo amor de Deus, cara. Nossa Senhora, meu Deus do céu. Você fala, nossa, estamos longe. Você coça a cabeça e fala, nossa, meu Deus. Aquele médico que usava da paciente, tá, também anestesiada, estuprava a mulher, que fazia inseminação, vai ter até a série agora aí. Não quero nem ver, porque a gente já sabe o que vai passar ali. Mas o cara é doente também, pô, né? Não é possível. É como eu dou razão ao Cláudio nesse aspecto. Como é que uma pessoa pode sentir prazer de fazer um negócio daquele? É doente, pô. Só pode. A única solução, a única resposta é essa. Tem outras coisas também, maldades que são feitas aí, do cara matar o filho. Outro dia matou o filho de 3 meses, a mãe. O cara desse tem que estar drogado, cara. Não, sei lá, não é possível que a pessoa seja tão ruim, pô. É possível. Né? Tá fora de si, pô. Só pode. Esses últimos dias aí tem noticiado caso de feminicídio, né? Nossa, mata a companheira ou a ex-companheira. Teve o cara que matou a ex-companheira e o filho que eles tinham de 3 meses, uma coisa assim. Como é que a pessoa pode fazer um negócio de matar uma criança de 3 meses? Pois é. Então são esses doentes mentais que vêm para o mundo. Para todos os efeitos, você vê, é uma pessoa normal. Mas ele tem uma psicopatia que é difícil de detectar. Então o negócio é não entrar nesse esquema aí não, né? Vamos evitar, porque para sair depois é difícil. É que nem o cara quando entra na organização criminosa lá. Não sai mais não, pô.
Exato. Aí tem a nossa quinta questão, né? Milhões de irmãos nossos permanecem século afora na fase infantil do entendimento. Por quê? É o próximo parágrafo aí. Milhões de irmãos nossos permanecem séculos afora na fase infantil do entendimento, por não se animarem ao esforço da melhoria própria, enquanto recebe a transitória cooperação de saúde física relativa das convenções terrenas, das possibilidades financeiras e das variadas impressões passageiras que a existência na crosta planetária oferece aos que passam pela carne. Esteiam-se, escolam-se, né? Esteiam-se nos títulos de cidadãos que a sociedade lhe confere. Logo, porém, que visitados pelo morbo, pela doença, né? Sim. Pela escassez de recurso e pela decrepitude. O que é decrepitude? É tipo envelhecimento, né? Isso. Deterioração, né? Revelam a infância espiritual em que jazem, voltam a ser crianças, não obstante a idade avançada manifestada pelo veículo de ossos, por se haverem excessivamente demorado nos sítios superficiais da vida. A exposição não poderia ser mais lógica, todavia, examinando aquele vasto ambiente, onde tantos loucos de ambos os sexos estorpecidos, distantes do realismo do mundo e sem mais leve perspectiva de desencarnação próxima, pensei nas criaturas que já renascem imperfeitas e perturbadas, nas crianças atrasadas e os moços em lutas com a demência juvenil, nas fobias sem número que incomodam pessoas respeitáveis e prestativas, e solicitei então do instrutor esclarecimento sobre os quadros de sofrimento desde jaez, ou seja, desde de qualidade que se improviso assaltam os ambientes domésticos mais distintos. É isso aí. Começa a frente. Esse discurso aí, ele fala quando ele encontra dois velhinhos conversando, né? Uhum. Ele até fala que logo após éramos surpreendidos por dois velhinhos atoleimados, ou seja, meio malucados, né? Meio tontos, a pronunciar frases desconexas. Aí ele fala, o tempo, elucidou o orientador, indicando-os, acaba sempre por denunciar a nossa posição verdadeira. Quando a criatura não haja feito da existência o sacerdócio de trabalho construtivo que nos cumpre na Terra, os fenômenos senis do corpo são mais tristes para a alma, pois neste caso o indivíduo já não domina as conveniências forjadas pelo imediatismo humano, patenteando-se-lhe a fixação na mente nos impulsos inferiores. Ou seja, enquanto a pessoa é jovem, a pessoa faz loucuras gerais aí, né? O povo enfia o pé na jaca. Aí, quando chega numa certa idade, não consegue mais, a pessoa começa a ficar meio lelé da cuca. Porque o corpo já não responde mais, a pessoa já não consegue mais fazer o que quer, aí a pessoa já começa a pirar. Aí aqui fala que na fase infantil do entendimento, por não se animarem ao esforço de melhoria própria, né,
enquanto recebe transitória cooperação de saúde física relativa, né, nas convenções terrenas, posições financeiras, variadas impressões passageiras, né? Aí a pessoa esteia-se nos títulos de cidadãos. Só que aí, quando a pessoa começa a ficar doente, cai num estado de pobreza, perde o dinheiro que tinha, né, a posição social, aí a pessoa começa a se mostrar quem é de fato. Talvez seja o caso daquele francês lá, que tratou mal da mulher. Enquanto talvez tivesse uma posição social, né, o distanciava, né, de falar com o porteiro, estava tudo bem. Aí, de repente, ele perde o que ele tinha, ele começa a ter que conviver com o pessoal, que ele acha que é pior do que ele, né? Que ele se acha melhor que os outros. Aí vem à tona quem a pessoa é de verdade. Aí todo mundo viu, né? Filmou o cara falando, xingando o cara lá, o porteiro. Ele mostrou quem é na realidade. Achei legal ele falar de revela a infância espiritual em que jazem. Né? É como a gente estava falando aí, visitados pela doença, pela escassez de recursos, voltam a ser crianças, não obstante a idade manifestada pelo veículo de ossos, por se haverem excessivamente demorado nos sítios superficiais da vida. Ou seja, você ficou tanto tempo agindo ali sem nenhuma responsabilidade, né? Como o Claudio falou, metendo o pé na jaca, esqueceu de perceber que estava envelhecendo, né? Que está na hora de mudar, de fazer uma coisa mais útil, mas... Aí você, quando cai na realidade ali, você fica... O que eu fiz da minha vida? Não fiz nada, né? Ele compara a infância espiritual aqui, porque a pessoa é igual uma criança que começa a espernear quando não te dá, não dá para a criança o que ela quer, o que ela pede. Aí começa a fazer birra, começa a espernear, começa a gritar. É isso que ele coloca. Acho que a infância espiritual também simboliza o seu pouco desenvolvimento, né? Espiritual. Você não fez nada para se desenvolver aqui ao longo da sua vida. Então você estagnou. Você não regrediu, mas estagnou, né? Sim. Beleza. É uma situação bastante... isso é comum. Vamos ser mais úteis, vamos ser mais úteis. Isso é bastante comum isso, né? Sim. Muito, muito comum. Principalmente se você vive na alta sociedade, com muitos títulos, né? Com muito dinheiro. Então, você quer mais tocar a vida e... Tá cheio de patricinha por aí, né? Patricinha e o papai vai dando dinheiro e se a família, por acaso, passa por uma dificuldade, aí o mundo acabou, né? Aí o mundo acaba. Sim. Aí a pessoa demonstra a infantilidade espiritual que é portadora, né? Aí vem a certa questão. É mister reconhecer que o desequilíbrio começa na inobservância da lei, como a expiação começa no crime. Como fazer tais relações? Bom, o assistente não surpreendeu e observou. Estudamos aqui, André, a messe das sementeiras assim do presente, como no passado. Ponderando não só a aprendizagem de uma existência efêmera, mas também a romagem da alma nos caminhos infinitos da vida imperecível que segue sempre, vencendo as imposições e as injunções da forma, purificando-se e santificando-se cada dia. Verificarás conosco a afligente quadro de padecimentos espirituais e aprovado prendas no hospício humano algo dos desequilíbrios que afetam a mente desviada das leis universais. Em verdade, da alienação mental começa a descida da alma às zonas inferiores da morte. Através do manicômio é possível entender, de certo modo, a loucura dos homens e das mulheres que, aparentemente equilibrados no campo social da crosta, onde permutam os eternos valores divinos por satisfações ilusórias imediatas, são relegados depois
além do sepulcro, a inominável desespero do sentimento. Quanto às perturbações que acompanham a alma no renascimento ou na infância do corpo, na juventude ou na senilidade, é mister reconhecer que o desequilíbrio começa na inobservância da lei, como a expiação se inicia no crime. Adotada a conduta em desacordo com a realidade, encontra o espírito invariavelmente em todos os círculos onde se veja os efeitos da própria ação. Seja nos mecanismos da hereditariedade fisiológica, seja fora da sua influência a mente, encarnado ou não, revela-se na colheita do que haja semeado, no campo da evolução do esforço comum, no monte da elevação pela prática do sumo bem, ou no vale expiatório pelo exercício do mal. Plantou, colheu. E ele fala lá atrás, né, que o desequilíbrio começa realmente nas nossas faltas mais graves, né, é o que ele diz aí, né, na observância da lei. Quando você não observa a lei, você vira um largado, né, tá tudo bom. Vamos fazer tudo que dá na cabeça e depois você colhe. Aqui, inclusive, ele explica, né? Para quem, por exemplo, não é espírita, não é iniciando no espiritismo, aqui ele explica a origem dos males da humanidade, né? Quantas perturbações que acompanham a alma no nascimento, né? Porque o parágrafo anterior aqui, ele pergunta, o André Luiz, ele questiona, não é o orientador, né? Pensei nas criaturas que já renascem imperfeitas e perturbadas. Porque até então, o que ele estava mostrando? Pessoas que nasceram, vamos dizer, aparentemente eram normais, elas foram se desequilibrando durante a vida. E aí ele pergunta aquelas pessoas que já nascem, né, com alguma séria perturbação desde a nascença, né? Por que isso? Que aí ele fala, quantas perturbações que acompanham a alma no nascimento, ou na infância do corpo, na juventude ou na senilidade, é mister reconhecer que o desequilíbrio começa na inobservância da lei, como a explicação se inicia no crime. Ou seja, o desequilíbrio não é tanto a questão daquilo que acontece no físico da pessoa ou nas circunstâncias da vida. E sim, ela tem origem lá atrás, muitas vezes, em encarnações passadas, quando a pessoa começa a delinquir, vamos dizer assim. Como é o caso da mulher que era marquesa, qual que é a origem do desequilíbrio dela? O fato dela ter exercido, nascido numa família nobre e ter, vamos dizer assim, exercido uma vida extremamente vaidosa, orgulhosa. Cheia de poder, né, também. Ela com certeza tinha escravos, ela humilhava os escravos. Isso. Ela achava que todo mundo era empregado dela, que ela era nobre, então ela tinha privilégios, ela era melhor que todo mundo. Então aí está a origem do desequilíbrio, ou seja, você fazer tudo isso contra o semelhante é um atentado contra a lei, como ele fala aqui. Então a origem do desequilíbrio está aí. Depois você vem para resgatar de uma maneira totalmente oposta ao que você era e você pira de vez. Pois é. Aí a pessoa não aceita, né? Porque ela já vem de uma situação que ela se acha privilegiada. Aí ela se revolta, né? Não aceita. Com certeza. É isso aí. Aí vem a sétima, né? O louco é alguém que procurou forçar a libertação do aprendizado terrestre por indisciplina ou ignorância. Analisando de uma forma geral, é possível fugir da quitação das dívidas e ludibriar a lei do Pai? Obviamente que não. Então, o geral, considerando não só o presente, mas senão até o passado longínquo, é alguém que aborreceu as bênçãos da experiência humana,
preferindo segregar-se nos caprichos mentais, e a entidade espiritual atormentada após a morte é sempre alguém que deliberadamente fugiu às realidades da vida e do universo, criando regiões purgatórias para si mesmo, compreende? E que seu instrutor reconhecidamente, sim, havia entendido e ponderando a lição da manhã, seguiu o orientador que, silencioso, abandonava o campo da observação a fim de, mais tarde, nos avistarmos com os benfeitores que visitariam as cavernas em missão de amor e de paz. Então, o louco é o segregado mesmo. Né? Fugiu às realidades da vida e do universo. Criando regiões purgatórias. De novo, a consciência aí, ó. Fugir à realidade da vida. Purgatório está aqui dentro. Sim. Nós somos vítimas de nós mesmos, né? Se a gente pegar aquele Deus que é ensinado em muitas igrejas, a gente pode pensar que a gente consegue fugir da lei. Porque eu posso fazer uma porção de barbaridades aí. Se eu aceitar Jesus como meu salvador, eu estou salvo. Estou salvo, isso. A graça de Deus pode me escolher e eu ser salvo mesmo tendo praticado diversas barbaridades, e eu não vou ter que pagar pelos meus erros, eu não vou ter que restabelecer a harmonia. Isso. Não vou ter que reparar o mal que eu fiz. Justamente. Tem sentido uma doutrina desse tipo? Não faz sentido. Na realidade, as pessoas encaram como Deus como uma força que vem de fora para dentro. Deus é que vai resolver a minha vida. Não sou eu que tenho que ter a obrigação de ir ao encontro dele. Ele é que vem a mim e me salva. Ó, que coisa fácil, né? Fica ou não fica fácil assim? O cara não se autoanalisa, ele não... O cara fala, vou fugir do castigo de Deus. Deus não castiga ninguém, né? Ué. Entendeu? Mas esse é o ponto, as pessoas põem a responsabilidade na criatura divina que está fora dele. Na realidade, ele não enxergaria, né? Ele não olha para dentro dele, né? Não olha para dentro. Porque, na realidade, nós somos uma centelha de Deus. Nós somos essa centelha. Né? Então, a gente tem que se aprimorar para ir buscar a iluminação maior. Né? Partindo de nós, não vindo de lá para cá. A gente tem que ter iniciativa, né? E as pessoas esperam muito disso. E cai nisso que você falou aí. Cara, não, eu faço o que eu quero e tal, passo na igreja, pum, o padre me dá. Manda rezar umas Ave Maria, umas Pai Nosso, eu tô resolvido. Tô curado, tô pronto, pô. A gente analisando aí a dificuldade que as pessoas têm de entender que nós somos responsáveis por tudo que a gente faz, né? Não existe Deus para perdoar, né? Uma vez, numa aula, eu falei, olha, Deus não perdoa ninguém. Algumas pessoas se assustaram até. Tô frito, então. A pessoa se assustou. Mas a questão é assim, por que a maioria vai atrás de religiões que diz que Deus te perdoa e você vai cair na graça de Deus, você vai para o céu? As pessoas querem o mais fácil. As pessoas não querem olhar para si mesmo, as pessoas não querem se analisar, as pessoas não querem entender que a gente é responsável por tudo. Não existe demônio, não existe o diabo para induzir. É mais fácil ir para a igreja, estender mais fácil para a igreja, estender a mão, né? Pedir lá, por favor. Eu vou lá, faço a minha oferta, faço a minha doação, dou meu dízimo, tô quite com Deus. Isso que a maioria quer. E a surra que eu dei na minha mulher quando eu cheguei em casa, não conta? Como é que a surra que eu dei na mulher quando eu cheguei em casa. Fui lá na igreja, eu doei lá pro padre. Ó, padre, reconstrói a igreja aí, compra banco novo. Chega em casa, mete a porrada na mulher. Tá tudo certo. É como dizia antigamente, acende uma vela para Deus, outra pro diabo, né? Pro diabo.
Mas é uma realidade isso, cara. É uma realidade nua e crua dos nossos dias, cara. Você vê essas igrejas cheias, você vê a atitude das pessoas. Elas vão em busca realmente de alguma coisa para elas, evidentemente, mas elas não olham para dentro, elas esperam que venha de fora, né? Esse é o grande ponto. As pessoas não se postam diante da vida, né? Se postam de forma a pedir, né? Mas nunca dispostas a trabalharem para mudar e oferecer até, né? Não só até para o amigo do lado, de repente, pode com as suas atitudes servir de exemplo para o amigo do lado, né? E por aí vai. Mas normalmente as pessoas vão em busca de pedir, né? Estende a mão e pede. Eu vi uma imagem nas redes sociais, acho que faz pouco tempo aí, eu vi assim, eu já tinha visto uma vez, eu vi de novo, coloca assim que você faz o seu dízimo, dá sua doação, sua oferta, e Deus te perdoa. Aí a pessoa colocou assim, um Deus que aceita suborno para te perdoar, explica o que é o Brasil. Boa, suborno. É isso aí. Não vai resolver subornar Deus, né? Não vai resolver. Não, fiz uma cara aqui, tá? Pitei, bordei, fui lá, dei um dízimo gordo na igreja. Transformando um paradoxo, né? Na verdade, é falta de Deus, né? Com certeza. Quando você encontra Deus de verdade. É uma situação extremamente paradoxal, cara. Extremamente. É uma má compreensão da divindade. É uma tentativa de suborno. Então, é o suborno por ele mesmo. Nossa Senhora. Muitas vezes motivados por aqueles que estão aqui para agir de outra forma, né? Padre, por exemplo. Né? Você vê muitas histórias do cara chegar lá e tal, meu pai, para reformar a igreja. Vai, meu filho, você está salvo, né? Então, o próprio padre, que é vamos dizer, o representante de Deus aqui na Terra para o católico, faz uma coisa dessa, né? Mas infelizmente, é o nosso dia a dia, né, cara? É a nossa realidade, isso mundo afora, cara. Mundo afora. Não pense você que saindo daqui você vai encontrar coisa muito diferente, não. Não vai, não, cara. Entendeu? Infelizmente, essa realidade. Evidentemente que isso não nos coloca diante de uma situação de superioridade, dizendo que nós temos a solução. Muito pelo contrário, isso aumenta a nossa responsabilidade diante de uma situação como essa, cara. Entendeu? Faz com que a gente pense e reflita, olha a situação que nós nos encontramos, o que eu posso fazer, né? O Kennedy uma vez falou, não é o que o seu país pode fazer por você, mas sim o que você pode fazer pelo seu país. O Kennedy falou uma vez essa frase, Sim, é bastante interessante, e na realidade é isso, né? O que nós podemos ser dentro das nossas dificuldades, porque nós não somos perfeitos. Se fôssemos perfeitos, nós estaríamos aqui. Mas você vê que isso faz com que a nossa responsabilidade aumente. Isso não nos põe, né, numa situação de privilégio, de conhecimento. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Aumenta a nossa responsabilidade. Porque nós vivemos com essas pessoas. Nós dependemos delas. Nós estamos junto a elas. Nós estamos ali, junto. Quanto mais você aprende e entende, né, mais você está... maior a sua responsabilidade, maior tem que ser o seu compromisso em partilhar isso para fazer com que as pessoas também melhorem, as pessoas que estão à sua volta, né? E por aí vai, eu acho que é bem por aí. E para de reclamar dos outros, né? É mais ou menos igual a história do suborno, né? Pô, o cara deu não sei quantos milhões lá para poder conseguir não sei o quê, pô. Aí tu sai dali, o guarda vai te multar, você dá, né? Seu guarda aqui. Leva essa quentinha aí. Então, né, guardar as devidas proporções, você está fazendo a mesma coisa, pô. Então... Mas é verdade, é verdade.
Pois é. Então, uma faz a sua situação- parte, né, ali, um pouquinho, né? Sempre um pouquinho. pouca coisa, sem, né? Sem alarde, sem, né? Bom, é O isso. máximo de questão possível, fazer o melhor. Encerramos aqui. Muito legal.